Começa agora mais um episódio do Farol Conexões da Informação, o podcast das Ciências da Informação da URGS, onde a gente discute assuntos pertinentes às áreas de arquivologia, biblioteconomia e museologia. Eu sou a Gabriela D'Andrea, sou aluna de biblioteconomia e servidora aqui da URGS. E eu vou estar apresentando esse episódio, que é uma comemoração ao Dia Internacional do Podcast. Hoje a gente decidiu fazer um convite para outro podcast da nossa área da Ciência da Informação. Olá, eu sou Camila Martinelli Costa, estudante de biblioteconomia aqui da URGS, e também vou apresentar o episódio de hoje. Hoje a gente vai conversar com o Carlos, que desenvolve o podcast Biblioquê. Você pode se apresentar, Carlos, dar um oi para a galera. Olá, pessoal. Quem fala aqui é o Carlos, diretamente do Amazonas. Eu sou estudante de Bíblia também, mas pela Universidade Federal aqui do Amazonas, a UFAM. E é um prazer, fiquei muito feliz pelo convite. Quer dizer, a equipe toda ficou muito feliz com o convite. Ai, que bacana, Carlos. É muito legal ter essa integração, assim, com outras universidades do Brasil, que a gente vê que está se difundindo, né, os podcasts na área de ciências da informação, e é muito legal ver mais gente produzindo e fazer uma troca também de como se faz esses podcasts, quais são as dificuldades, quais são os perrengues que a gente enfrenta. E daí queria começar, assim, te perguntando um pouquinho da história do Biblioquê, como é que vocês tiveram a ideia, como é que vocês começaram, quem é que faz o Biblioquê? O Biblioquê, ele começou em 2019, foi logo no último semestre de 2019. A gente percebeu que muitos alunos da UFAM estavam desistindo do curso. E lá, eu acho que eu estava no sexto, sétimo período, não me recordo. Mas a gente fica muito triste, os finalistas. A minha turma ela é muito cheia. A minha turma, acho que das 4 turmas que são ativas agora lá no campus, a minha é a maior, tem 50 alunos. E aí é muito triste ver que nossos calouros estavam desistindo, porque tinha turma de 20, de 25, e a gente ficava desanimado, porque eles estavam desistindo no começo e sem conhecer o restante da grade, porque o começo da grade ela é muito básica, né? Tem as disciplinas são filosofia, língua portuguesa, tem estatística, e isso desanima os graduandos, e a gente percebeu isso, porque muita gente ali não sabia realmente o que se tratava o curso e qual era a intenção do curso, e muita gente mesmo entra de paraquedas, né? No curso e não conhece e acabam desistindo. E o Biblioquê, primeiramente, ele surgiu com essa necessidade de a gente tratar sobre esses assuntos e incentivar os alunos a não desistirem. E a gente começou tentando explicar. O primeiro episódio, a gente tenta explicar o curso, a gente pega falas de pessoas leigas no campus, a gente pegou falas de algumas pessoas leigas no campo para tentarem responder o que era a biblioteconomia. E foi muito divertido esse primeiro episódio. E foi com essa intuição que a gente foi com essa intenção que a gente pensou no Biblioquê, para fazer com que esses alunos não desistissem. E aí acabou que deu super certo, e além disso a gente também incentiva a população a entender o que o bibliotecário faz, qual é o papel do bibliotecário, entende? Para a sociedade. E porque muita gente não conhece. E é por isso que o nome do Biblioquê, do podcast, é Biblioquê. Porque muita gente se faz essa pergunta. Biblioquê, quando a gente fala o nome do curso, entende? Então, por isso que ele surgiu com essa necessidade de fazer com que as pessoas conheçam o curso de uma forma mais leve, né? Ou, por exemplo, os podcasts que inspiram o Biblioquê são podcasts que falam sobre ciência, como que é o ScienceCast, não sei se vocês conhecem. Mas é um podcast maravilhoso, que eles falam sem ciência, eles falam sobre ciência sem ser uma coisa muito universitária, entende? Com uma linguagem muito formal. Eles falam sobre ciência de uma forma mais informal e atrativa. E é por isso que o Biblioquê existe, entende? Para falar sobre ciência da informação e a biblioteconomia de uma forma engraçada, de você estar sorrindo e também estar aprendendo ali, entende? Por isso a gente fala algumas... nosso podcast, a gente fala que, não sei,
o que os ouvintes acham, porque a gente fala muita besteira enquanto tá falando sobre o curso, entende? Enfim, é muito humor e piadas durante o episódio todinho. É uma delícia. Eu acho que isso que difere da gente, né? O pessoal aqui do Farol, a gente acaba pegando todas aquelas áreas da ciência da informação. Então, a gente acaba tendo contato com o pessoal que é da museu. No caso, eu faço biblioteconomia e a Gabi também. Mas a gente tem contato com o pessoal da museu e da arquivo, bastante, assim. E é basicamente o podcast é uma extensão, é aquilo, a gente tenta trazer assuntos que é aquilo que não consegue abranger em aula, sabe? De uma forma bem simples também, e divulgar a pesquisa da universidade, né? As pesquisas da ciência da informação, do departamento de ciência de informação, ou institucional, assim, fazer episódios sobre a instituição, o museu, da URGS, a biblioteca, essas coisas assim. E é muito regionalista também. A gente acaba fazendo muita coisa sobre o Rio Grande do Sul. Que eu acho que os nossos ouvintes, eu acho que 80 e poucos % é de pessoas que moram aqui no Rio Grande do Sul. E alunos da URGS, a maioria, pelo que a gente vê mais ou menos, é um pessoal que é que está iniciando a graduação, que está dentro da graduação ou saiu da graduação e está no mestrado. É mais ou menos isso, assim, o nosso público. E a gente não fala besteira. Ai, nossa, a gente fala até demais. A gente sente falta disso, sabe? A gente censura. No começo a gente ficou muito pensativo, mas só que a nossa orientadora, que ela é também a coordenadora do nosso curso, a Daniela Nomata, nossa, ela é maravilhosa, então ela é muito aberta para que a gente fale sobre o que a gente pensa, entende? Mas de uma forma respeitosa, claro, né? Então, é muito legal isso, a liberdade que ela dá pra gente. A gente se sente muito livre lá, entende? Pra falar o que a gente quiser, pra expressar nossas opiniões, isso é muito legal. Quanto ao público, o intuito do Biblioquê era atender esses estudantes que estavam fugindo do curso, que estavam desistindo do curso. Só que a gente notou que se expandiu. Acho que daqui do Amazonas é 50% só dos ouvintes. O resto é fora, o resto é do Sudeste, a maioria é do Sudeste, a maioria é do Rio de Janeiro, aquela ponte, né? Rio de Janeiro, São Paulo. E a maioria, os ouvintes são de lá, então a gente fica muito feliz, porque a gente está levando um podcast do Norte, né? Do Amazonas para o resto do país, mas isso também tem uma explicação, porque a gente não foca só em profissionais do Amazonas. A gente chama, sim, nós convidamos os profissionais daqui do Amazonas para participar, mas a gente é aberto para todos. A gente já chamou, acho que, dos 4 cantos do Brasil, e também acho que isso influencia, né? Porque eles acabam compartilhando e aí a gente ganha mais ouvintes. Mas a gente sempre está aberto para chamar vários profissionais de diversos campos, atuando na biblioteconomia, porque o nosso foco é Bíblia, né? E a gente já chamou, a gente fala sobre biblioterapia, já falou sobre bibliometria. Ixi, os temas são diversos. Eu acho muito legal que dessa proposta do Biblioquê, porque mostra muito esse potencial do podcast dentro das áreas, dentro dos cursos, justamente porque o podcast de vocês cumpre um papel tanto de manter esses alunos que podiam estar evadindo do curso, quanto de apresentar também para alunos que acabam não colocando biblioteconomia como uma opção no vestibular, no SISU, poderem saber o que faz a biblioteconomia. Eu falo de mim, assim, que eu comecei a trabalhar na universidade com bibliotecários e com estudantes de biblioteconomia, e ali se expandiu muito a minha visão do que a biblioteconomia faz, né? Que não é só estar ali na biblioteca. E isso eu acho que também é uma das propostas do Farol, que é mostrar essa atuação profissional que é muito diferente, que conversa também com o que foi o tema do Encontro Nacional de Estudantes desse ano, que o bibliotecário ele não está mais só sentadinho ali na biblioteca, ele tem um fazer muito mais amplo, e com os convidados a gente consegue ter esse espaço do podcast, mostrar, né, o que a biblioteconomia faz, e no nosso caso aqui a arquivologia, a museologia também,
e expandir. Acaba que a gente consegue ser uma expansão também da sala de aula e trazer temas que muitas vezes não vão ser vistos porque não dá tempo na grade ou porque não são do interesse de estar na grade. A gente consegue ter esse espaço um pouquinho menos formal para poder trazer esses temas diferenciados. Sim, é importante, bem importante mesmo, essa conversa que a gente tem para fora dos alunos, assim, né? Trazer assuntos que normalmente não são abordados na nossa grade curricular da biblioteconomia. Por exemplo, a gente tem curadoria digital como eletiva, a gente tem um episódio sobre curadoria digital, que abrange todos os cursos, né? Então, tem um pessoal que a gente tem episódios que abordam uma coisa, que não fala muito sobre. Aqui, a biblioteconomia social, que é uma coisa que quase não existe dentro da biblioteconomia, na URGS, no caso. Então, a gente tenta fazer isso, assim, até o pessoal do arquivo também tenta fazer isso, né? É tirar o estereótipo de bibliotecário só na biblioteca. Mas, claro, a gente, diferente de vocês conseguem atingir o público que de uma forma mais leve. E a gente agora ainda estamos aí tentando fazer uma coisa que não seja tão engessada. Eu, pelo menos. Não, eu acho que depende da equipe, porque, por exemplo, a equipe, né, a gente fez a seleção. É porque Bíblio é muito pequeno, né? O curso é muito pequenininho, então todo mundo se conhece. Nos corredores, todo mundo se conhece. E aí, a gente já tinha intimidade. Claro, os membros foram escolhidos pela capacidade, né? Não foi por afinidade. Mas mesmo assim, a gente tinha um grau de afinidade muito grande. A equipe tem um grau de afinidade muito grande que nas reuniões a gente é muito irônico e faz piadas o tempo todo. E também isso influenciou bastante, entende? Influenciou muito pro perfil do podcast por conta da nossa intimidade. Cara, não é nem 8, né, acho que nem 80% vai para os episódios do que a gente fala lá, porque é barrado, porque a gente fala muita besteira às vezes, a gente foge do assunto, mas é muito divertido gravar com a equipe, a gente preza muito isso, a gente não gravamos com uma pressão de postar, sabe? A gente grava para se divertir, a gente está também levando o conhecimento, a gente está pregando, a gente fala que no off a gente fala pregar a palavra de Bíblia, e do biblioquê, além de pregar a palavra do biblioquê, a gente está se divertindo. A gente começa a rir, a gente fala o que eu não sei se eu estou pulando perguntas, mas tem uma pergunta lá sobre o tema. A gente escolhe o tema que a gente sente mais vontade, sabe? O tema é escolhido com, sei lá, a gente escolhe, é de interesse de todo mundo, vamos falar. É uma forma muito natural, é muito natural como ocorre o fluxo. Mas, claro, né, existe todo um processo no podcast que a gente respeita, que é o trabalho, que é a produção, mas, sobretudo, é muito divertido, né? Porque nós somos, além de parceiros, nós somos amigos. A gente está ali na sala de aula juntos e nos corredores. E o biblioquê, ele é feito 100% por alunos. A gente não tem nem um profissional por trás. Ninguém é profissional ali. A gente aprendeu... Eu aprendi a editar, os roteiristas, que é a Rayane e o Rodrigo, aprenderam a fazer roteirização de podcast. Então, tipo, a gente não sabia de nada. Então, é por isso que aproximou mais a gente também. É isso aqui também, que era uma das coisas que queria ver com vocês, assim, porque o nosso processo também foi muito assim, né, de ir aprendendo e ir indo atrás. E por incrível que pareça, tipo, o Farol começou a postar em maio de 2020, né, a gente também começou a pensar essa ideia do podcast lá no final de 2019, mas a gente foi para o mundo em maio de 2020. Como em um ano mudou muita coisa, esse um ano de pandemia mudou muita coisa em termos de ter a informação disponível também de como fazer um podcast, porque lá atrás, eu imagino para vocês mais ainda, tipo, tu não sabia, tipo, como que tu vai publicar, qual programa usa para editar, como que a gente vai fazer para gravar, cada um nas suas casas. Tipo, foi uma descoberta, assim, né?
A gente chegou aí pro estúdio, a gente tem um estúdio lá na AFI, que é a nossa faculdade, né? Faculdade de Informação e Comunicação. Nós temos um estúdio presencial, inclusive saudade. A UFAM a gente vai fazer 2 anos sem eu pisar na UFAM agora. Enfim. Mas a gente tinha o nosso estúdio lá, a gente usou acho que em 2 episódios só, e depois a gente teve que fazer virtual, mas é bem isso mesmo. No máximo que a gente fez antes da pandemia foi conhecer um pouco essa plataforma, o podcast. A gente fez um mini curso, toda a equipe fez um mini curso, a gente bem básico mesmo assim de edição e também para conhecer as ferramentas, que foi de um cursinho aqui de Manaus, foi muito legal. Mas foi só isso. De restante a gente se virou e adaptou também, porque aqui no Amazonas o acesso à internet ainda é um pouco limitado, a gente tem essa dificuldade, então a gente teve que se adaptar. E tá sendo bem agregador pra gente, sabe? Porque gerou habilidades novas que a gente não tinha antes. Isso é legal, isso é muito legal. A gente aqui, a nossa equipe é enorme, na verdade. Com a Gabi, começou a Gabi, o Lucas e basicamente isso, assim. Mas agora a gente já deve estar com 32, né? Pelo menos eu acho que é essa a contagem. No grupo tem 30 e poucas pessoas que que o pessoal vai se revezando, principalmente nas entrevistas, assim, convidar, porque tem o pessoal do programa de pós-graduação também, né? O pessoal dos 3 cursos, e o pessoal vai se revezando nas entrevistas. A gente tem 3 professores, né? Um professor para cada área, um professor da Bíblia, Fabiano, a professora da arquivo, que é a Léo Líbia, e uma professora também da museu, que é a Vanessa. Nós somos 10, são 8 alunos mais 2 professoras. E vocês são um projeto de extensão? Então, a gente nasceu para extensão, só que aconteceu a pandemia, né? Quer dizer, está acontecendo ainda a pandemia, e foi parado. Os projetos de extensão na universidade foram parados, porque a gente precisava gravar presencial, estava no corpo do trabalho, enfim. E aí a gente teve que parar, só que a gente pensou, gente, a gente vai parar, porque nosso intuito não é estar registrado ali como projeto de extensão. A gente quer existir além disso, a gente quer poder compartilhar além disso. Porque ia ter o mesmo impacto. A gente não quer pensar só no retorno, porque o nosso é o passe, né? A gente recebe uma verba, né, para investir no projeto. Só que a gente falou, olha, a gente não pensa nisso. O Biblioquê ele existe além do projeto de extensão. Na verdade, é o mesmo intuito. A gente quer que a comunidade, que os alunos, eles entendem sobre o curso, sobre a profissão do bibliotecário. Então, a gente vai continuar mesmo sendo a gente continuou, acho que continuamos 6 meses sem ser passe, né, sem ser extensão. E aí, no caso, teve um projeto de extensão que a gente submeteu, que foi emergencial, que foi de 3 meses só, e a gente fez um especial do coronavírus. A gente chamou profissionais da área para falar sobre o coronavírus. A gente falou sobre saúde mental, falou sobre cuidados, falou várias vertentes para ajudar a comunidade externa, entende? Então, foi isso. Agora sim, no começo do ano letivo de 2000 nós estamos estudando aqui no Amazonas, na UFAM, o ano letivo de 2020 ainda, né? Porque nós ficamos parados o ano de 2020 todinho, a gente não voltou. Aqui no Amazonas estava muito sério a situação do coronavírus, então a gente não voltou presencialmente, não teve aula durante um ano. E nós estamos agora, retornamos esse ano, o ano letivo de 2020, e aí sim nós nos tornamos extensão, oficialmente, nós até agora somos extensão, mas eu costumo falar para todo mundo que vem perguntar, vocês são extensão ou não? Eu falo que nós existimos além da extensão. E vocês não tiveram aula remota, então, em 2020, vocês voltaram direto pro presencial?
Não, a gente não pisa na UFAM a fazer 2 anos. A gente ficou um ano sem ter aula, e aí em 2021 a gente foi introduzido ao ensino remoto, né? Por que a gente ficou um ano parado? Porque aqui, como eu falei, aqui no Amazonas é muito... só a capital, na verdade, a zona metropolitana de Manaus tem acesso à internet boa, entende? Só a zona metropolitana. Fora da zona metropolitana de Manaus, é muito complicado o acesso à internet. E a UFAM, ela tem alunos do Amazonas todo. Todo, gente. O Amazonas é enorme, é grande. Então, a UFAM não teria como atender esses alunos, e por isso a gente ficou um ano parado. E foi um ano também para pensar e para estruturar como que a universidade ia atender esses alunos, né? Tem alunos ribeirinhos, tem alunos que tem situação precária, enfim, então a UFAM parou por esse motivo, e a gente voltou agora em 2021, mas é remoto, mas a universidade dá todo apoio a esses estudantes, né? Ah, fantástico isso, que até foi um dos temas que a gente conseguiu colocar dos alunos aqui no Farol, foi falar sobre as experiências do ensino remoto, que a gente está em ensino remoto desde agosto do ano passado, e justamente aqui a URGS também teve muita gente que teve que voltar para casa no interior do Rio Grande do Sul e tudo, e que não teve esse apoio assim tão grande, né, para ter acesso. Então, agora, quando tiver o retorno presencial em algum momento, que a gente também não está em presencial, a gente está no primeiro semestre de 2021 aqui, vai se ver quais foram os impactos, inclusive em permanência dos cursos, né? Porque muita gente acabou evadindo, e como a gente tem aqui uma cadeira que é só para manter o vínculo, mas as pessoas não estão fazendo, a gente vai sentir qual vai ser o impacto na permanência desses alunos, né? É interessante ver que a UFAM teve um plano aí de um ano para inserir, para pensar realmente em como atender, e tudo que a gente estava ouvindo daqui, né, de Manaus, de todo como a pandemia impactou também Manaus, Manaus principalmente, mas o Amazonas inteiro, né? Sim, foi muito complicado, e eu não tiro. Muitos ficaram chateados por não voltar para as salas de aulas, né? Mas eu não tiro a razão, porque foi muito complicado aqui. Pessoas perderam familiares, amigos, e eu acho que tá, a educação é importante, mas nesse momento agora, o que importa é a saúde, né, dos amazonenses, e tá sendo muito bom perceber que a gente está lutando, mesmo dando uma militada aqui, mesmo que o Amazonas seja bolsonarista, Manaus seja bolsonarista, a gente está lutando, Manaus está com 88% da população vacinada, e a vacinação aqui está indo muito rápido, e as pessoas estão indo se vacinar, e eu fico muito feliz em pensar que, mesmo que Manaus é uma cidade bolsonarista, infelizmente, mas a gente está lutando contra isso. Estamos no Rio Grande do Sul, amigo, a gente entende o sofrimento. A gente está na mesma vibe, então, porque aqui... Eu sou de São Leopoldo, que é uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre. E lá não é bolsonarista. Mas eu agora tô morando durante a pandemia aqui em Porto Alegre. E... Gente, eu não entendo. Manauara, ele tem pensamento de classe média, mas, meu Deus, olha... Ai, gente, é muito triste isso, porque a gente aqui no Sul, a gente não teve um impacto tão grande de quantidade de mortes como vocês tiveram. Então, acho que, assim, eu acho que estudar na URGS, não vou dizer mais fácil, sabe? Mas estudar na URGS, sendo o Rio Grande do Sul tendo tido uma resposta relativamente boa, sabe? Efetiva em alguns pontos, mas a gente, tipo, nem todos os estudantes tiveram uma perda significativa. A gente sabe que em Manaus teve gente que morreu a família inteira, pessoas muito jovens, sem falar naquela cobaia, né? Nossa, sim, foi feito a cidade toda, a população toda foi feita de cobaia. Aquilo foi um teste, e perceberam que não
perceberam que não deu certo e o prefeito começou a incentivar a vacinação. Mano, a população todinha tende a se vacinar. Tipo, eu fico pensando, por que não fizeram isso logo no começo? Muito triste, é muito triste. Pelo menos os profissionais de informação têm o consolo que a população quer se vacinar, né? Por mais que venha fake news, desinformação, o Brasil está indo. Sim, aqui em Manaus, como eu falei, as pessoas são muito bolsonaristas. Acho que são 10%, não me engano, 10% ainda não foram se vacinar, e é muita gente, mas a gente percebe que ainda precisa mudar muito aqui ainda para mais evoluir um pouquinho, mas precisa mudar mais. A URGS, ela acabou vacinando os funcionários e os professores, né? E os terceirizados também, amém. Os bolsistas não. Pois é, os bolsistas não. O meu medo era que os terceirizados não entrassem, né? Porque os terceirizados são tratados como categoria fora. E eles que ficam de frente, né? Porque o pessoal da limpeza, o pessoal que atende a porta, assim, porque a URGS tem umas entradas diferenciadas, assim. Esse pessoal, assim, que tá mais à frente. Aqui a gente foi vacinado bem cedo, mas por conta da situação toda, né? Sim, sim. Eu ainda tenho que tomar minha segunda dose, tô esperando. Eu tomei feliz, eu tô 100% já. A gente fica feliz com uma pequena coisa. Eu chorei fazendo a vacina. Eu chorei. Nossa, fiquei muito emocionada. Porque pra mim foi muito emocionante, sabe? Como é que foi essa série de vocês, assim, tipo, aceitação e até pra saber como é que é a interação com o público de vocês nas redes sociais, como é que vocês fazem, como é que é esse esforço de conversar com o público de vocês? A gente é muito ativo no Twitter, que para quem não conhece, @biblioquipodcast, a gente fala muita besteira também lá às vezes. Enfim. A gente tá sempre lá ativo, conversando e fofocando. Como eu falei antes, a equipe toda é de estudantes, né? E às vezes é muito difícil, porque é período de prova, trabalhos, e às vezes a gente não consegue ser muito ativos nas redes sociais por conta disso. Mas no Twitter nós somos muito mais ativos lá, a gente está sempre fazendo perguntas, respondendo, e também no direct do Instagram, os ouvintes mandam mensagem, então eles mandam mensagens de agradecimento, mas a gente percebe que é muito positivo, o feedback é muito positivo, a gente recebe muitas mensagens, é isso que deixa a gente muito feliz. E também o que mostra o que deu certo o projeto também são, por exemplo, as parcerias os convites que nós recebemos. Por exemplo, eu nunca imaginei estar aqui gravando com um podcast do Rio Grande do Sul, entende? Conversando com alunos do Rio Grande do Sul. Então, a gente fica muito feliz com essa interação. A gente também, porque é muito legal, assim, poder conversar, já que a gente não pôde ter essa troca presencial, né, no encontro de estudantes, mas ter proporcionado, assim, que, inclusive, vocês apresentaram um trabalho no Enebit, né, falando sobre a experiência desses podcasts, então tá rendendo frutos acadêmicos também para vocês, né? Sim, muito, muito mesmo. A gente ficou muito feliz. A Rainha Perfeita que apresentou a nossa roteirista. Ela é perfeita. Sim, eu tava mediando a mesa e aí eu comecei a bater papo com ela, assim, porque a gente toda. Tipo assim, nós do Farol, a gente tem uma parte de interação também com o público, que a gente tem uma equipe por trás do Farol, de quem grava, que se chama Mentes Criativas. Então, essa equipe lida com a comunicação e a divulgação nas redes e tal. A gente utiliza só o Instagram, principalmente. A gente tem Twitter e tudo. Mas a gente não consegue ficar atualizando sempre todas as redes. Mas o nosso Instagram, a gente atualiza ali. Então, essa equipe faz todas essas coisas. E também é a equipe, tipo, a Gabi, que faz a parte do corte das coisas. Eu não sei falar disso, mas edição de áudio. Que faz essas coisas e que também planeja roteiro, de como apresentar para outras pessoas que são do projeto
mas que nunca gravaram um podcast, sabe? Mas que querem gravar junto com a gente. Então, o pessoal que vem novo, então a gente introduz as nossas ferramentas que a gente já tem. E é interessante que essas ferramentas foram adquiridas, assim, aprendendo com o tempo, assim. O roteiro foi uma coisa que foi introduzida há pouco tempo, acho. E eu uso bastante, mas tem pessoas ainda que não usam. Mas é funcional, assim, contando que o episódio saia e que dê pra Gabi e ali editar. No início a gente fazia vida louca, assim, era tipo, vamos gravar. Claro, a gente recebia os convidados, a gente estudava o tema do convidado e tudo, mas não colocava num roteirinho estruturado, assim, ia fazendo, né? E agora tem começou. Facilita muito. A gente, desde o começo, a gente tem as etapas que nós criamos as etapas desde o começo. Nós usamos o mesmo modelo de etapa de processo do podcast. Aí nós sempre utilizamos esse essas mesmas etapas, mas nem sempre tem pessoas responsáveis pela atividade física. Por exemplo, nós temos só a Rayane e o Rodrigo, que são roteiristas. Mas eles também, a Rayane também é DM, eu também das redes sociais, eu também uso, às vezes lá. Às vezes eu nem para saber quem que tá lá no Twitter, porque são vários ADMs. A gente tem a responsável também pelas artes, que é a Tati, ela é perfeita também. E os mediadores também, eles vão lá, eles ficam nas redes sociais também conversando com a galera. Enfim, todo mundo tem acesso às redes do Biblioquê, mas claro que a Tati, como ela é responsável pelas artes e pelas mídias, ela passa por ela, pela aprovação dela, mas todo mundo tem passe livre para entrar lá nas redes sociais e conversar, interagir com os ouvintes. Isso que é legal também. Na minha cabeça já vem as etapas de como é. Eu vou falar o primeiro responsável, que é o Levi. Ele faz os convites. O Levi é responsável pelas relações públicas, ele que entra em contato com os convidados, ele que manda e-mail, ele que faz o convite, e depois depois é passado pela pesquisa. A pesquisa, a gente preza por pesquisar, a gente não produz um episódio sem pesquisar sobre o assunto antes, porque a gente acha muito necessário usar fontes confiáveis, a gente usa para embasar o podcast, para não ser um podcast solto, né? Sem uma informação verídica e sem fontes seguras. Então a gente preza pela pesquisa, mas a pesquisa os membros todos fazem. A gente faz roda, a gente revisa, essa tua vez de pesquisar, enfim, a gente divide, e aí os roteiristas são a Rayane e o Rodrigo. A gente divide o podcast em dois estilos, que nós falamos que são os mais informais, que normalmente é com os convidados, e os informais a gente grava entre a gente. Nesses episódios informais é o que rola mais cortes e rola mais palhaçada. E a gente pega assuntos... por exemplo, a gente envolve assuntos que os jovens gostam, né, e vão consumir, porque o nosso público são jovens, até 30 anos, se eu não me engano. Nosso público é muito jovem, e a gente pega, por exemplo, temas da cultura pop e enfia a Bíblia lá, de algum modo. Nossa, eu adoro aquele episódio, o bibliotecário de cada signo. Nossa, eu também amo, é perfeito. Nossa, olha, eu não sabia, eu não consigo me identificar em qual, porque o meu signo acho que não deu muito certo. Mas eu tentei ali ver meu mapa astral pra ver se dá match em alguma coisa. Nossa, nesse episódio, quem tá junto como convidada, nossa professora é a Amanda Bessa. Nossa, ela é muito maravilhosa. A gente convidou ela porque nas aulas ela vem falando de signos. Ela é professora de processamento técnico, de RDD, de classificação, e era muito legal, muito legal. A gente fofocava sobre signos com ela e a gente pensou muito nela. Quando a gente pensou no episódio, a gente pensou nela e foi de imediato. Mas foi muito divertido mesmo esse episódio. Mas é isso, aí depois da roteirização, a gravação, sempre tem o Rodrigo, que é o do roteirista,
normalmente quem faz o roteiro fica responsável por detrás por problemas técnicos, por exemplo, quando a gente fala além do que deveria e o Rodrigo tá lá. Por isso que durante o episódio a gente bagunça também. Fala que a gente bagunça muito com o Rodrigo, porque o Rodrigo ele puxa muito nossa orelha, porque quando a gente foge do tema, ou quando a gente tá fugindo do roteiro, ele tá lá no chat. Volta, volta, não falem disso, não tá no roteiro. É muito engraçado. Mas é isso. Aí depois depois da gravação, tem a edição, quem faz a edição sou eu, a edição dos episódios, e aí depois a gente passa pela aprovação das professoras, a aprovação dos membros, todo mundo escuta e avalia, e o que for para ser retirado a gente retira, o que for para ser editado a gente reedita, enfim. E aí por último vem a distribuição, a gente distribui, eu acho que para mais de 10 plataformas. E, na verdade, não, tem mais uma etapa eu pulei. Antes da distribuição, a Tati, ela cuida das artes. Ela cria as artes e também os textinhos, descrição. Quem faz tudo é a Tati Batani. Ela escreve os textinhos, ela faz as artes, tudo, ela cuida disso tudo. E a gente faz distribuição para as plataformas de streaming, e aí depois a gente faz a divulgação, por último, que é a última etapa. Na verdade, a última etapa é o feedback, né? É o feedback dos ouvintes, a gente pega esse feedback e tenta melhorar no próximo episódio. Mas basicamente é isso, o segredo do Biblioquê para vocês. É bacana ver as diferenças, assim, né, das etapas. É muito semelhante, mas tem as diferenças ali. Me chamou a atenção quando o Carlos falou que o episódio ele é ouvido depois de pronto, editado, para os professores aprovarem. Aqui a gente tem essa etapa no roteiro, né? Porque como a gente geralmente faz os episódios com convidados, né? Convidados falando sobre temas nos quais eles são especialistas ou profissionais que atuam já no mercado de trabalho, falando das suas experiências no mercado de trabalho. Então, esses convites, em geral, são feitos mediados pelos professores que conhecem essas pessoas, então eles nos apresentam, fazem o meio de campo ali, a gente tem uma carta formal que a gente envia para os convidados e um formulário que os convidados preenchem, mandando foto, os dados ali, os dados que vão na legenda do episódio, o convidado mesmo nos fornece, e os professores revisam geralmente o roteiro, que daí eles sabem que o episódio vai seguir ali, eles nos mandam alguma coisa de material de base para a gente fazer essa entrevista, às vezes a tese do convidado, um artigo que ele tem escrito, alguma coisa para a gente fazer esse roteiro, e o roteiro é revisado pelos professores, e daí o episódio ele vai quase sem cortes, geralmente, assim, né? Alguns episódios a gente corta algumas coisas, conversas mais informais, os erros de gravação ali, mas o episódio ele vai quase que na íntegra, isso está lá na nossa carta também, justamente para não distorcer o que o convidado disse. Foi uma combinação feita desde o início, assim, que a gente não cortaria falas dos convidados no meio. Então, tem essas diferenças, assim, né? E é bacana fazer esses comparativos. Assim. Sim, a gente não faz, a gente não manda... Como eu falei, a gente fala muito, a gente gosta de falar, então não dá certo a professora só revisar o roteiro, porque às vezes a gente fala além que tá no roteiro, a gente fala muito. Todos os episódios, na verdade, a gente vai além, explode, vai além do que está no roteiro. E aí, por isso que as professoras revisam os nossos episódios, porque já teve um episódio que teve problema, porque a gente falou mais do que deveria, então aí, por isso que tem que ter essa revisão das professoras e também dos alunos, dos membros, e porque às vezes, por exemplo, eu não concordo com que corte aquela tal fala, mas aí um coleguinha concorda, e aí a gente tenta conversar para ver como fica. Mas tem episódios que a gente já debateu bastante em cortar ou não cortar, porque mesmo que, por exemplo, o Biblioquê não quer passar uma vibe meio bad. Essa não é a nossa pegada. A gente não quer. Os problemas deixam para depois. A gente quer que vocês escutem os episódios para rir, para refletir,
para conhecer mais a área e não para sair chorando depois, entende? Então, essas coisas a gente corta quando o convidado fala ou quando algum membro fala alguma coisa que vai contra nossas políticas, né? Que a gente também tem uma política do podcast. Quando vai contra nossas políticas, a gente avisa antes de cortar para o convidado. A gente fala, olha, a gente vai cortar porque não vai contra a nossa política. Por exemplo, a gente... uma coisa que a gente pensou bastante no começo do podcast foi não falar sobre política. Mas, gente, foi inevitável. É inevitável. Gente, não tem Não como. tem como. Não tem como. Não tem Então, como. Não, em cada episódio a gente fala mal do Bolsonaro. Eu acho que a gente só não tem. A gente tem um episódio que é muito claramente. Provavelmente o Carlos deve ter visto a fala da Melchiona no Enéas. Uhum. Então, a Melchiona é daqui, né? Ela foi formada aqui pela Fabico e tal. E tem um episódio eu gravei junto de 25 minutos. E é só falando mal do Bolsonaro, sabe? No começo a gente pensou, gente, não vamos... porque tava no começo... Nossa, tava o Brasil tá uma zona ainda, mas tava assim, sinistro aí. Gente, bora fugir disso, bora... Sei lá, a gente quer que os ouvintes curtam e para rir, para se divertir, e também para, sei lá, conhecer mais a área e não... Enfim, vamos deixar isso pro Twitter, porque no nosso Twitter, todo dia é um hashtag para o Bolsonaro diferente. mas enfim... Aí a gente pensou bastante sobre isso, mas a gente percebeu que a gente sim tem que falar, porque é um meio de comunicação que vai atingir pessoas e é muito importante sim a gente colocar a nossa opinião ali, expressar a nossa opinião. Então a gente fala assim. Agora a gente está começando. Nossa, não sei se vocês conhecem outro podcast que também eu participei de evento com eles, que é o Além da Estante. Nossa, eles são muito engajados, eles são muitos. Nossa, eles falam sobre política mesmo, e a gente ficava um pouquinho de inveja, assim, nossa, vamos falar também. Nossa, é maravilhoso o podcast deles, eles são do Ceará. Além das estantes, também fala sobre assistência à informação, é muito interessante, eles são da Federal do Ceará, e eles falam sobre políticas públicas, debater em prol dos bibliotecários e da profissão da biblioteca, e eles trazem assunto muito, muito importante. Há uma coisa que também é interessante nesses amplos podcasts, é que cada um tem um perfil diferente, né? Cada um tem sua personalidade, isso que é legal. Aí, tem amigos meus, ai, Carlos, por que tu fala do teu processo no podcast de você não tem medo de copiarem? Falo, não, gente, porque cada podcast é uma coisa, e se surgir mais, que bom que apareçam mais, porque cada um tem um objetivo diferente, entende? E cada um tem um perfil, tem uma personalidade diferente, isso que é legal, entende? Isso que é divertido. Eu acho que o maior objetivo, eu acho que a gente da ciência da informação, a gente tem essa visão bem ampla de tudo ser aberto, né? Ciência aberta. Sim, e o podcast ser aberto é ótimo, porque eu acho assim, nós temos uma fala mais academista, sabe? O pessoal mais, né? Assuntos assim. Vocês têm um assunto mais divertido e tal. Isso é que nem livro, sabe? É que nem livro. É igual gosto, tipo, eu gosto vai mais... pegando. Cada podcast o seu ouvinte. Sim, Isso, exatamente. pra cada podcast o seu ouvinte. Adorei, vamos botar na nossa legenda. É exatamente isso. Tem gosto pra tudo, gente. Se você não gosta, se você quer só mais acadêmico, tem podcast só pra isso, entende? A gente super compreende. E falando sobre ciência aberta, a gente percebeu que é pouco produzido e discutido sobre roteirização, por exemplo, de podcast. O Biblioquê percebeu isso, porque a gente teve que aprender e se adaptar, entende? Então, com isso, a gente vai publicar, eu acho que muito em breve, um guia. Vai ser muito divertido, é um livro virtual, é um guia para roteirização para podcast. Então, nossa, a construção está sendo muito divertida, a equipe toda está envolvida, nossa orientadora também, Daniela Nomata. E esse guia vai sair em breve.
para a galera ir produzir localmente seus podcasts na área da ciência da informação. Aí a E gente também, vai adorar além e vamos disso, divulgar. por favor, E divulguem. vamos usar também, né? Usem, bicho, faz um bom Vamos usar proveito. também. Sim, é Vamos meu mandar pra todo sonho mundo. fazer, tipo, tutoriais de edição, de distribuição, de tudo. Nossa, que bacana, assim, ver essas coisas saindo, porque justamente quando a gente teve que buscar lá no início para começar, era tudo muito difícil de encontrar. E Muito ver mesmo. cada vez mais informação sendo difundida é muito legal. Eu tava numa live também, conversando com acho que foi numa biblioteca, um evento da biblioteca lá do Ceará. E aí, com a minha fala, falando sobre a minha experiência no Biblioquê, surgiu vários profissionais bibliotecários querendo criar podcasts para os seus usuários, né, da biblioteca, por exemplo, fazendo instruções, ou falando sobre os livros, sobre os acervos, ou também incentivar ou ensinar como que faz a busca na base de dados, enfim, né? Porque é um pouco... Alguns autores não concordam, mas o bibliotecário, sim, ele é educador, ele pode ensinar, sim. E aí vários bibliotecários entraram em contato com a gente, falando, que legal, que massa, que vocês vão dar vão colocar esse conhecimento de vocês para fora, entende? Para a comunidade, porque muitos bibliotecários têm essa vontade de criar um podcast para essa biblioteca e a gente fica muito feliz. A gente vê que é uma experiência que lá fora tem muito, assim, tipo, Estados Unidos, bibliotecas no México, Colômbia, Espanha, que tem podcasts conversando com autores, apresentando seu acervo, que serve como uma divulgação também daquele espaço da biblioteca. Exatamente. Aqui na URGS a gente tem até um incentivo a mais, porque a gente tem uma plataforma de podcast institucional, né, que é o Lumina, que a gente também posta ali, né. E isso é muito importante, assim, porque a URGS, ela atende essa área da biblioteconomia, a URGS é bem... Essa plataforma ajuda muito, assim, divulgação interna. E tem diversos podcasts de todas as áreas, só que daí Lumina é da instituição, né, da instituição URGS, assim. Então a gente tem isso, esse recurso. Que bom. E aí ali dá um link e tudo de poder escrever sobre. Mas às vezes a gente sente que é um pouco sozinho, assim, sabe? Fazer podcast, eu, por exemplo, eu sou altamente consumista de podcast. Eu tenho milhões de podcasts favoritos. Nossa, eu consumo muito também, muito mesmo. Isso vai ficar pro final, porque no final tem uma dica cultural e eu acho que eu vou pedir de cada um. Eu já adicionei a minha. Podcasts que escutam que não seja da área da CI, pode ser da área da CI, mas... Ok. Tenho vários. Mas eu sei de um que eu amo. Espera! Calma. Uma coisa... olha, podcast é vida. Sim, no estágio. Pô, meu estágio é de 4 horas. Eu fico 4 horas ouvindo podcast. Eu faço tudo com podcast. No meu estágio, na minha bolsa, eu também fazia escutando podcast. E é muito bom. Porque eu acho que também tem eu tenho uma facilidade de aprender escutando. Então eu escuto, assimilo muito mais escutando do que visualmente. E depois que eu escuto, eu consigo escrever melhor, sabe? Então eu acho que isso também é uma boa coisa, assim, de se fazer, que é tu consumir ciência escutando, né? Não precisa naturalmente ser naquele modelo de sala de aula ou uma palestra, um colóquio. O podcast ele é muito bom porque ele consome menos internet. O vídeo ele consome mais internet, né? E aí o áudio você pode, tipo... E você também pode baixar, tem várias plataformas de streaming que é de graça. Então você só baixa o aplicativo, baixa o episódio, escuta num off. E aí quando você tá lavando louça ou tá dirigindo, mas com cuidado, pelo amor de Deus. Lavando louça no estágio, também com cuidado, sem deixar de fazer essas tarefas. Enfim, dá para você escutar no banho, dá para escutar em qualquer lugar, gente. Assim, podcast é muito maravilhoso por conta disso, entende?
Eu acho que a gente, infelizmente, pode ir se encaminhando para o final. Já está em mais de 1 hora de gravação. Meu Deus, 1h15 Não já quase. parece, não É, parece. Vai indo assim, tipo, super. Não parece. A conversa vai. Verdade. sinto muito pela edição, porque eu sinto sua dor. Que eu já editei episódios de 3 horas pra ser 40 minutos. Pra te ter ideia. Doideira. Doideira. Mas daí queria te pedir tuas considerações finais. E a Camila já falou aí dicas culturais. Ela já deu o spoiler, depois vai pedir para todo mundo. Nossa, eu amo muito o GugaCast, não sei se vocês conhecem, mas o GugaCast é um podcast que conta histórias e toda semana é uma história diferente de algum ouvinte e é muito divertido. Eu morro de rir com as histórias. E um podcast também que eu amo, que eu consumo muito, que é sobre ciência, que é o CiênciaCast. Lá tem vários profissionais de várias diversas áreas, pesquisadores, e eles falam sobre ciência de uma forma divertida. E esse podcast, inclusive, ele serviu de inspiração para o Biblioquê, porque é muito, muito bom, a gente se amarra, eu escuto muito, muito mesmo. Acho que os grandes, vou citar só os dois, tem outros, mas os meus preferidos são esses dois. Vai, Gabi, é tu. Eu vou ficar 2 horas citando podcasts aqui. Não, mas vou citar também, vou escolher dois, que é os que eu ouço toda semana, assim, que é o Xadrez Verbal, que fala sobre política e relações internacionais. É um podcast gigante, eu adoro podcasts gigantes, porque eu faço tudo ouvindo, tipo, mas fala sobre todos os temas de política internacional que acontecem na semana ou na quinzena, porque agora eles estão fazendo a cada 15 dias. E daqui do Rio Grande do Sul tem um podcast chamado Vira Casacas, que é muito legal também, que fala sobre política também, mas fala de uma maneira assim, tipo, super pistolando, assim, e traz convidados muito legais também. Então vou indicar esses dois. E eu, como sou a louca do True Crime, adoro True Crime, adoro história de serial killer. Olha, Meu sou Jesus, fácil. fascinada. Amo, amo. Então eu vou indicar. Eu amo o Modus Operandi. Eu sou apaixonada pelo Modus Operandi. Eu vou indicar 3, tá? O Projeto Humanos também, que eu acho muito legal, que virou uma série até na Globo. E um episódio que eu acho um podcast super rápido, assim, e ele é só uma temporada, é o Praia dos Ossos. É muito interessante porque fala sobre um crime real, mas também fala sobre a questão das mulheres, né? Há um tempo atrás ainda ser associado o crime de honra, né? Feminicídio ser um crime de honra. E o Praia dos Ossos é muito legal porque tem uma pesquisa por trás muito incrível, que eu acho que associa muito com a gente que é bibliotecário, o pessoal que faz essas pesquisas, assim, ajuda e tal. Então, minhas indicações. Eu adorei todos, anotei aqui pra escutar depois. Porque, nossa, vocês são muito intelectuais, porque o meu. Nossa, quando vocês forem atrás do meu, é só besteira. O Mas isso é uma CensaCast. delícia. O CensaCast, ele fala sobre ciência também, mas de uma forma bem informal. Mas o GugaCast é muito serelepe, o podcast dele. Mas isso é legal para relaxar. É E só verdade. colocando mais uma indicação, acessem a plataforma Lumina para ver todos os podcasts produzidos aqui na URGS. Tem muita coisa legal. Tem o Fronteiras da Ciência, que é um podcast que já está aí há 12 anos produzindo histórias, então tá lá falando sobre ciência. Tem podcasts da área das ciências humanas, das ciências exatas, tipo, tem produções da rádio da URGS, então é muito legal. Acessem também. Então, eu agradeço em nome de toda a equipe do Farol, Carlos, por se Que disponibilizar. agradeço. E eu agradeço muito o pessoal aí que fica por trás do Biblioquê. Eles agradecem também. E de fazer essas trocas, essas conexões. E você é muito bem-vindo para falar sobre ciência de informação e de podcast ou qualquer outra coisa. As nossas portas estão abertas. Fico muito feliz. Para os nossos ouvintes,
vocês podem acompanhar o podcast Biblioquê pelas redes sociais, o Instagram, @biblioquêpodcast, e pelo Twitter, @biblioquê, com só o podcast. E lembrando que a gente vai deixar todos os links e arrobas listados na descrição do episódio, assim como a plataforma deles, que eles estão em todas as plataformas aí.